criativa e coach. E hoje nós vamos falar sobre insônia. E aí, o que vem a ser essa super dificuldade para dormir? E talvez você é alguém que já não sabe mais o que fazer, talvez já está até tomando medicamentos para isso, se perguntando se realmente essa é a melhor forma de tratar esse problema. E são inúmeros questionamentos. E aí a gente começa a pensar também que existem várias formas da insônia se manifestar. Tem aquelas pessoas que têm simplesmente dificuldade para dormir, então vai madrugada dentro e não consegue pegar no sono. Tem aquelas pessoas que até dormem, mas de repente no meio da noite acordam e não conseguem dormir mais. E tem aquelas pessoas que dormem, mas ficam dormindo e acordando várias vezes durante a noite, em ciclos de meia hora, 40 minutos, 1 hora de sono, mas não conseguem ter aquele ciclo contínuo das 6, 8 horas de sono, que seria o recomendado, né, para que a gente possa ter uma condição de vida saudável. E aí, a insônia ela é a ponta do iceberg de vários problemas que vão surgindo depois, em consequência dessa dificuldade de dormir. Porque a pessoa não dorme, e quando a gente não dorme, a gente, por exemplo, não fixa aquilo que a gente aprendeu durante o dia, o nosso corpo não se recupera, o nosso metabolismo começa a virar uma bagunça, então tem pessoas que passam a engordar ou a emagrecer demais. Enfim, existem inúmeras consequências desse motivo, dessa questão de não conseguir dormir direito. Porque todos os nossos hormônios, eles se reequilibram, todo o nosso sistema corporal todo, ele entra num processo, deveria entrar num processo de recuperação e de realinhamento, digamos assim, durante a noite. E quando a gente não dorme, inúmeras outras consequências ruins vão aparecer, né, na nossa saúde física e, claro, mental. Porque qualquer pessoa que não dorme vai ficar irritada, vai ficar estressada, ansiosa. E aí, como que a gente pode resolver isso? Como eu falei, tem pessoas que chegam já no extremo de necessitar de remédios para dormir. Inclusive, infelizmente, muitas pessoas simplesmente vão lá e tomam remédio sem passar por uma consulta médica, sem ter uma prescrição adequada. E fica aí, né, a dica, jamais faça isso, pois são remédios que podem causar dependência, são remédios que tem que ter uma dose muito controlada, mas o ideal é que a gente nem precise chegar nesse extremo. Mas se você é alguém que já chegou nesse extremo de precisar de medicamentos para dormir, também há como voltar atrás. E hoje eu vou falar de 3 dicas básicas de como a gente pode começar a minimizar esse problema e dependendo de qual é o nível da sua insônia, isso já pode ser inclusive a solução para esse problema realmente não se manifestar mais na sua vida. Quais seriam essas dicas? Primeiro, a gente tem que começar a avaliar a nossa rotina do porquê nós não estamos conseguindo dormir. Você não está conseguindo dormir porque está passando por uma fase tensa da sua vida, está com muitos problemas no trabalho, na família, estresse, problemas de dinheiro, e aí de repente você vai dormir e fica pensando e por isso não consegue dormir. Então, isso também já é uma coisa para a gente avaliar. Qual é o motivo dessa insônia? Né? É uma questão mental, é uma situação que eu estou passando e por isso pode ser temporária. A hora que resolvi essa situação, não vou mais ter dificuldade para dormir, ou já é algo que está presente há anos na sua vida, né? Ano após ano é sempre esse problema, mesmo que você esteja numa fase muito boa da sua vida, ainda assim você não consegue dormir. Aí teria que investigar se isso não é um problema realmente fisiológico. Tem N questões fisiológicas que deveriam ser investigadas através de exames para ver se realmente você não teria que fazer uso de algumas vitaminas, de talvez, porque não, se for o caso, alguns medicamentos, mas desde que realmente bem avaliados e bem prescritos. Ou ainda apenas uma mudança de rotina, né? Às vezes a pessoa não tem, porque o nosso corpo descansa quando ele está cansado, né? Aí muitas pessoas têm uma rotina de apenas cansar a mente e não cansar o corpo físico. De repente só incluir uma academia já ia fazer essa pessoa dormir melhor. Então a gente precisa sempre olhar qual é a causa, o que está provocando essa insônia. Você se autoconhecendo, sabendo da sua rotina, começando a avaliar qual é a questão que pode estar causando aquela insônia, já é meio caminho para você conseguir resolver isso. Mas hoje eu vou dar então 3 dicas para poder, se não resolver, ao menos minimizar, né, essas questões. Então, como eu falei, a primeira parte do processo é você se autoconhecer e tentar identificar a causa.
o porquê dessa insônia. Mas independente dessa causa, 3 coisas já podem ajudar muito nessa questão. Uma delas, a primeira, seria você estabelecer uma higiene do sono. O que é uma higiene do sono? É você estabelecer realmente uma rotina para dormir. E essa rotina, ela tem que ser, como diz o nome, uma rotina, ou seja, você vai fazer isso diariamente, com disciplina. Então, a primeira coisa é estabelecer qual vai ser o horário de você ir para a cama. E você seguir religiosamente esse horário, independente de estar com sono ou não. Porque isso já vai deixando o seu cérebro condicionado que é o horário de você dormir. Então, você já vai colocando para sua mente que aquele é o momento de dormir. Essa higiene do sono, essa rotina que você vai estabelecer, também vai passar por hábitos que você vai colocar no seu dia a dia para que essa rotina do sono seja eficiente. Estabelecendo a hora de dormir, digamos que você escolhe que vai dormir 22 horas. 2 horas antes, ou seja, a partir das 20 horas, é quando começa essa sua rotina do sono, essa sua higiene do sono. Então, a partir desse momento, o ideal é que você já vá se desligando das telas, né? Celular, televisão, computador. Por quê? A luz dessas telas, elas prejudicam, inclusive, a sua produção de melatonina, que é esse hormônio que vai fazer você ter sono, tá? E aí o que acontece? Mesmo que o seu celular tenha filtro para luz azul, porque hoje a maioria dos celulares, computadores, já tem esse comando que você coloca lá e ele bloqueia a luz azul, então é uma luz que já não prejudica mais tanto o sono, mas ainda assim é uma luz que vai sim prejudicar o seu sono. Além do mais, só o fato de você estar ali ligado no WhatsApp, nas redes sociais, vai te dando uma atenção, querendo ou não, às vezes é um assunto que te irrita, é uma coisa que você olha e te incomoda. Isso tudo são tralhas que você vai colocando, né, de preocupações desnecessárias, e isso você vai levar para a cama. Então, preferencialmente, 2 horas antes de dormir, bloqueie todas as telas da sua vida. Não assista mais TV, não abra o computador, não veja o celular. Se não for possível, não consigo ficar 2 horas sem mexer no celular, então 1 hora. 1 hora é o mínimo, tá? 1 hora antes de você dormir, você não vai mais pegar em tela nenhuma, não vai ver TV, não vai mexer no computador, não vai pegar o celular. Então essa é a primeira dica, para você já ir desligando o seu cérebro, para você ir relaxando o seu cérebro. Porque se as pessoas se dessem conta do quanto o nosso cérebro é hiperestimulado pelas telas, e isso, né, inclusive para criança, acaba sendo um veneno, porque o nosso cérebro está lá trabalhando muito mais do que ele deveria pelo hiperestímulo das telas. Então isso vai atingir diretamente a eficiência do nosso sono e a vontade mesmo que nós temos de dormir e de relaxar. Então, você conseguir controlar esse uso das telas por 1 ou 2 horas antes de dormir, já vai fazer uma enorme diferença na sua vida. Faça esse teste por 1 semana e depois me conta. A segunda dica é você fazer uso de alimentos e bebidas que ajudem na questão do seu sono. Por exemplo, banana é uma fruta excelente porque ela é rica em triptofano e potássio e magnésio. São 3 coisas que vão ajudar muito a você ter sono. O triptofano, inclusive, é um precursor da melatonina, que é esse hormônio do sono. Então, você pode comer 1 ou 2 bananas 1 ou 2 horas antes de dormir. Isso vai te ajudar a ter um sono mais tranquilo, mais relaxante. Além disso, você também pode fazer uso de chás naturais, chás calmantes, como lavanda, camomila, erva doce, melissa. Essas ervas que, como as avós antigamente falavam, dá um chazinho para essa criança se acalmar. Então, esses chazinhos que são para acalmar, você pode fazer até um mix de 2, 3 ervas, preferencialmente a erva mesmo, não um chá de saquinho. Compra a erva lá a granel, numa loja de produtos naturais, coloca, né, um punhadinho de cada erva numa xícara, joga água quente, não fervendo. Quando a água tá começando a fazer as primeiras bolinhas, você desliga ela, você vai jogar na xícara a água quente e vai abafar. Deixa ela em infusão por uns 10, 15 minutos.
e vai tomar sem açúcar esse chá. Por que sem açúcar? Porque o doce também, a partir das 20 horas, a gente não deveria consumir nada com açúcar, porque o açúcar impede também a produção adequada de melatonina. Então, não consumir açúcar é uma outra dica. Então, primeira dica, se desligar da tela 1 a 2 horas antes de dormir. Segunda dica, alimentos e bebidas que vão ajudar nesse seu sono. E a terceira dica, eu vou ensinar hoje para vocês uma frase do Access Consciousness, que é uma das ferramentas energéticas que eu trabalho como terapeuta. E é uma frase que a gente faz justamente para ajudar o nosso cérebro a se desligar. Então, ela é conhecida como a frase maluca do Access, porque ela parece não fazer sentido. Ela até tem um sentido se a gente for estudar e analisar ela, mas a ideia é você não pensar no que essa frase está dizendo. A ideia dessa frase é justamente causar um bug no seu cérebro para você parar de pensar e relaxar. Então a frase é: tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Como você vai usar ela? Você vai ficar repetindo essa frase, igual contar carneirinhos, sabe a estratégia de contar carneirinhos para dormir? Ao invés de contar carneirinhos, você vai ficar repetindo essa frase até pegar no sono. Então vai ficar falando: tudo é o oposto que parece ser e nada é o oposto que parece ser. Tudo é o oposto que parece ser, nada é o oposto que parece ser. Vai repetindo ela até que pegue no sono. Posso dizer que eu, pessoalmente, nunca consigo passar de 10. Quando eu perco as contas e já dormi, nem vejo. Porque essa frase justamente faz esse efeito de dar um chacoalhão no seu cérebro e ele relaxa. Inclusive, essa frase você pode usar não apenas para dormir, mas também durante o dia, toda vez que você se sentir estressado, ansioso. Pessoas que sofrem com crise de ansiedade podem decorar essa frase quando estiver ali, ver que vai entrar naquela crise, você começa a repetir ela porque ela faz realmente um refresh no seu cérebro e você consegue voltar a se acalmar. Também pode usar ela quando, sabe aquela pessoa que vem e te tira do sério, você fica a ponto assim de explodir? Para você não explodir, você começa a repetir essa frase e você vai ver como ela é muito poderosa. Então, lembre-se, vai dormir pensando: tudo é o oposto que parece ser e nada é o oposto que parece ser. Repetindo, primeira dica, se desligar das telas 1 a 2 horas antes de dormir. Segunda dica, consumir banana e outras frutas que ajudam nisso também. E chás calmantes e não tomar nada com açúcar ou comer açúcar depois das 20 horas. E a terceira dica, usar a frase maluca do Access. E aí, gostou dessas dicas? Gostaria de saber mais? Acompanhe o canal para mais vídeos como esse. Se você gostou do vídeo e gostaria de receber mais dicas como essa, coloca nos comentários quais assuntos você gostaria que fossem abordados aqui. Quem sabe a gente pode até fazer um vídeo específico para a sua situação. Além disso, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. E também, se você quer ter acesso a mais conteúdos que eu produzo, olha na descrição do vídeo, está lá meu Instagram e estou sempre postando coisas novas por lá. Beijo e até o próximo vídeo.